Boa tarde a todos que estão entrando. Estamos aguardando a nossa convidada para iniciarmos a nossa live. Boa tarde a todos que vão entrando. Estamos aqui só estou verificando aqui como é que a gente aceita a convidada. Professora, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, é um prazer tê-la conosco. Só estou aguardando um minutinho mais para o pessoal ir entrando. Certo, sem problemas. Áudio e vídeo, tudo ok? Te escuto perfeitamente e vejo melhor ainda. Ai, que bom, é um prazer conhecê-la, vê-la agora. Só nos falamos pelo telefone. Exatamente, exatamente. Mais uns segundinhos para o pessoal entrar. Certo, o pessoal está entrando aí, né? Estou vendo. Nossos fiéis telespectadores das nossas lives. Coisa boa. Coisa boa. Às vezes, esse meu letreiro para um pouquinho. Se houver alguma intervenção de algum colega, por favor, me repasse. Sim, certamente. Todos estamos também nos adaptando, né? O novo normal, que o pessoal do Recursos Humanos gosta tanto de falar. Exatamente. Cada Agora, dia é um aprendizado. Exatamente. Qualquer coisa também que eu me passar aqui tecnologicamente, por favor, me interrompa. Sem nenhum problema. Vamos nos ajudando, né? O importante é fazermos uma conversa bacana aqui. Sim. Bom, acho que podemos ir começando, de repente. O pessoal vai entrando aos pouquinhos. Uhum. Deixa eu só me ajeitar aqui. Porque Tá. já me avisaram que tem que ajeitar minha câmera. A minha tá Deu boa? certo? Acredito que sim. Tá. Gilmar, resolvi a câmera? Meu assistente. Me mandou subir. Tá ok, Gilmar? Sobe um pouquinho a câmera, está cortando um pouco a cabeça, ou se afasta um pouco. Assim, melhor? Agora tá direitinho. Assim, tá bom? Tá enquadrada, tá bem enquadradinha. Então tá, vamos começar então. Pessoal, hoje a nossa live é sobre um assunto que tem deixado o pessoal do RH bastante nervoso e com muitas dúvidas, que são os principais debates jurídicos a respeito do teletrabalho e do famigerado também home office. Eu queria primeiramente, na pessoa da doutora Denise, parabenizar todos os advogados, hoje é o dia do advogado, principalmente nesse momento, os meus colegas advogados trabalhistas que têm feito um trabalho muito intenso junto aos setores de recursos humanos das empresas, para a gente conseguir, enfim, manter a subsistência desse monte de negócios que estão sendo afetados pela crise do coronavírus, que infelizmente não estávamos esperando. Fomos forçados a nos adequarmos a esse novo normal, e o advogado está sendo realmente, tem um papel muito relevante, muito essencial nesse momento, né? Gostaria de agradecer, assim, a Cris Meri, que nos colocou em contato e fez acontecer essa live, nossa querida presidente,
Solange, nossa vice-presidente querida, Douglas Matos, meu colega de pasta, que está sempre junto comigo aqui, fazendo nossos eventos acontecerem, ao Gilmar, querido do staff. Denise, vou falar rapidinho aqui teu currículo, sei que ele é extenso, mas um apanhado. Professora Denise Pincato, pós-doutora em Direito do Trabalho pela Universidade Complutense de Madrid, doutora em Direito pela Universidade de Burgos, na Espanha, professora pesquisadora do PPGD da PUC, minha universidade querida, que eu me formei, titular da cadeira número 34 da Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho, advogada e consultora trabalhista. Profissão muito bonita essa e muito relevante nesse momento. Professora, é com você, a palavra é sua. Muito obrigada, Marília, é um prazer estar aqui com vocês, poder atuar efetivamente, né, ter um protagonismo social, não apenas jurídico, contencioso ou consultivo, mas social, nesse momento tão complexo, né, da vida das pessoas, das empresas, das entidades públicas ou privadas. Quero, antes de qualquer coisa, também render o meu agradecimento à Crismere, que fez essa ponte entre nós e que oportunizou que eu estivesse aqui para essa conversa hoje com vocês, à BRH, que nos acolhe, né, neste evento, e ao Gilmar, nosso apoio técnico aí, que tão bem conversou conosco aí antes dessa atividade, está fazendo o nosso amparo aí hoje. Saúde também. O Gilmar, nada acontece na BRH. Não, o Gilmar é o nosso Deus na Terra. Mas também parabenizar pelo Dia do Advogado, a ti, Marília, a todos os que em ti personificam agora para fazer esta homenagem. De fato, o advogado, especialmente o trabalhista, tem sido muito importante para essa transposição, né? Nós estamos passando por momentos muito difíceis, mas precisamos mirar no futuro e nesta mirada preparar, auxiliar os nossos parceiros, que são as empresas, para podermos, enfim, né, logo, logo ali na frente, estarmos tirando o melhor dessas lições todas que estamos aprendendo. Sem dúvidas, nós estamos aprendendo a cada dia. Não só a questão tecnológica, como estávamos agora há pouco comentando, mas também com relação aos institutos jurídicos, aos modelos de contratos, a forma de trabalhar, tudo isto está se alterando numa velocidade que nós não imaginávamos que ia acontecer, né? Nós temos dito, especialmente na PUC, que em termos de magistério, e o curso de Direito é um curso tradicional, é um curso assim que dá aula com quadro, ainda essa coisa toda, mas em termos de magistério, nós avançamos 10 anos em 3 meses, porque, pluf, do dia para a noite nós começamos a operar de maneira online, né? E a gente tem enxergado isso também nas empresas, no poder judiciário. Muitos profissionais podem estar se deparando com isso, né? Com ter que ir até o escritório do advogado para fazer uma audiência, ou ter que conectar desde dentro da empresa ou da sua casa até mesmo, né? Para acompanhar algum ato judicial, e isso parece ser o possível para agora, mas já um rascunho para o depois. Então, é muito importante que as empresas estejam preocupadas, no sentido de pré-ocupação, em como vão organizar tudo isso depois. Por enquanto, caso de emergência, calamidade, estamos fazendo o que podemos e atuando dentro do modelo legal que nos foi dado, que muda a cada dia, né? Nós temos, assim, os advogados trabalhistas e os profissionais de RH estão passando por tempos muito velozes. É o que a gente tem dito da pós-modernidade, né? Incertezas, complexidades, ambiguidades, estamos vivendo isso na nossa pele e não é fácil. Então, e às vezes ainda tendo que compor tribunal, empresa, testemunha, audiência, e nós advogados fazendo todo o possível para garantir aqueles direitos mínimos dos nossos clientes perante o judiciário. Às vezes parece que a gente faz um papel de ruim, como se a gente quisesse atravancar as coisas, mas a gente está tentando manter o direito de quem está ali, né? A gente tem comentado isso, que os atos jurídicos, especialmente os atos do judiciário, audiências, etc.,
podem ser praticados pelo meio telemático, não tem problema, desde que exista segurança jurídica para todos, né? Eu não estou nem falando só da segurança com relação à Covid, uma segurança jurídica de que aquele ato processual é regular, é liso, que não existe nenhuma dificuldade que logo à frente vai fazer o processo retornar, né? Por nulidade. Sem dúvida. No cenário internacional isso está acontecendo. Agora há pouco a Espanha acabou de cassar uma decisão dada em cima de uma audiência tomada desta forma, né? Então a gente precisa ter realmente essas cautelas, e se não há adequação para fazermos uma audiência, uma sustentação, precisamos manifestar isto e, enfim, né? Se for o caso, não praticar o ato. Esperamos um pouco mais, mas fazemos com segurança. Mas tudo isso nos leva, Marília, para uma situação de trabalho remoto, de trabalho através de meios tecnológicos. Eu trabalho com esse assunto e pesquiso o teletrabalho, eu brinco, digo que é desde o século passado, mas de fato é desde a década de 90 do século passado. E naquela época, né, tu deves imaginar, eu era tida como sonhadora, utópica, sei lá, né? Aquelas que ficam assistindo Guerra nas Estrelas e sonhando com essas coisas todas. Pois é, chegou, tá aí, né? E nós estamos hoje vivenciando de uma maneira muito intensa os regimes de teletrabalho, especialmente porque a nossa sociedade se acomoda hoje muito em cima de prestação de serviços e notoriamente de prestação de serviços que trabalha com dados e informações. Então, a nossa matéria-prima trafega pela rede mundial de computadores. É possível trabalhar de maneira remota sem nenhum tipo de problema, né? E me parece, assim, que houve uma espécie de pressa, um assodamento, ao darmos nome para isso que estamos fazendo, né? A mídia começou a chamar de home office, nós também chamamos de home office por vezes, né? E na CLT está escrito teletrabalho, né? Colocando, inclusive, algumas situações que beneficiam o contrato, beneficiam esse regime, tornando ele o que ele deve ser, uma forma flexível de prestação de serviço. O teletrabalho é, na sua natureza, flexível, né? Porque ele flexibiliza tempo e espaço. Não precisa todo mundo estar no mesmo lugar, tampouco no mesmo tempo. Podemos estar em fusos diferentes, né? Então, o teletrabalho, ele precisa ter algumas características para ser dito teletrabalho e para poder alcançar os favores legais, né? Vamos rapidinho pensar nessas características. A primeira delas é a distância. A pessoa tem que estar distante do seu tomador de serviço e vice-versa. A segunda delas é que essa distância esteja mediada por um tipo específico de tecnologia, tecnologia da informação e comunicação. E eu reforço isso, porque empresas conseguiram se acomodar enviando máquinas para dentro da casa dos seus funcionários. Isso é teletrabalho? Depende. Que tipo de máquina é essa? Máquina de costura. A indústria têxtil conseguiu fazer isso. Alguns mandaram equipamentos para dentro da casa dos seus funcionários para que eles pudessem trabalhar em casa. Isto não é teletrabalho, isto é trabalho em domicílio. Simples assim, né? Então, nós não teríamos ali algumas questões que no artigo 75A da CLT, por exemplo, e seguintes, são impostas e favorecidas a partir do enquadramento certo do teletrabalho, né? Então, distância e tecnologia da informação e comunicação. Essas duas coisas nós temos que ter sempre muito presentes para dizermos que estamos diante dessa modalidade de prestação de serviços. Que distância é essa? Tem metros? Não tem metros. Pode ser esse apartamento para outro apartamento, pode ser eu e você, estamos na mesma cidade, mas enfim, né? E pode ser continentes diferentes, não há uma métrica, só não podem estar sob o mesmo teto, efetivamente, né? Quanto tempo essas pessoas têm que estar distantes, considerando uma semana, considerando um mês, né? Considerando a jornada, um dia? Isso não está previsto na legislação, especialmente a legislação brasileira não diz desta medida temporal do distanciamento, mas ela traz uma lógica de razoabilidade, né? Será teletrabalho aquele contrato onde preponderantemente a prestação de serviços for remota. Então, preponderante quer dizer majoritariamente, né? Uma vez só por dia, bom,
teletrabalho efetivamente não será. Pode ser um regime híbrido, uma flexibilização da jornada, alguma situação um pouco diferente, para a qual eu, inclusive, aos meus clientes, acabo recomendando algumas formalizações um pouquinho diferentes, tais como acordos coletivos, né, para trazer um pouco mais de segurança jurídica para todos, não só para o trabalhador, mas também para a empresa. Então, a gente já começa por aí limpando um pouco o caminho. Nem todo home office é teletrabalho, né? E acho que o pessoal do RH pode também já adaptar estas falas, porque isso será importante depois num debate no judiciário, por exemplo, né? Mas o sujeito estava em teletrabalho? Sim, estava. Então, ele não era, por exemplo, sujeito ao controle da duração da jornada. Ele entrava naquela situação do artigo 62, inciso 3, que também, né, da CLT, que também se alterou com a reforma trabalhista. Eu pergunto se o meu áudio está bem, porque eu estou escutando um eco aqui. Está tudo bem? Tá. Então, assim... Para mim tá excelente. Se alguém não estiver ouvindo, eu peço que comente ali no... Ótimo. Acho que está tudo bem. Bom... o teletrabalho era a realidade muito comum já em diversas empresas, Marília. Tu devias acompanhar isso há bastante tempo, né? Especialmente as multinacionais que copiavam ou faziam, né, mesmo os modelos de gestão que em outros espaços que não brasileiros já traziam isso como uma oportunidade até. É um benefício, né? Era um benefício estendido poder trabalhar alguns dias fora do ambiente da empresa. Mas, de fato, em termos de normas, nós só passamos a ter um pouco mais de clareza no Brasil a partir da reforma trabalhista. Foi a reforma trabalhista que nos trouxe artigos 75A e seguintes, reitero, né, inseridos na CLT, e que passaram a mencionar a palavra teletrabalho e a trazer elementos mínimos para essa contratação. São elementos verdadeiramente mínimos, né? Então, isso chama muito a participação, a atuação, a competência do profissional de RH, assessorado pelo advogado da área trabalhista, para que construa bons documentos, bons instrumentos, talvez até instrumentos coletivos, para regular o teletrabalho, né? Como a legislação ela é mais indicativa, ela fala em alguma coisa de prazos, ok? Mas, por exemplo, na questão da estrutura para a prestação de serviços, na questão das despesas que, porventura, a pessoa tenha por estar trabalhando em casa, na questão de saúde, higiene e segurança do trabalho, isso ficou aberto, né? Ficou colocado ao critério das partes estabelecerem como se daria, né? Situação que se repetiu, inclusive, durante a pandemia, e eu acho que já é hora da gente entrar nessa história da pandemia, né? A reforma trabalhista, em 2017, então, insere o teletrabalho no nosso cenário jurídico. Mesmo assim, algumas empresas ainda tinham alguma dúvida com relação a implantar de maneira estratégia de gestão, efetivamente, né, de maneira massiva, o teletrabalho no seu meio. Porque, enfim, não enxergavam, especialmente vindo do judiciário ou da doutrina especializada, né, um amparo um pouco mais tranquilo, no sentido da dinâmica dessa prestação de serviço. Com a pandemia, o teletrabalho surge como uma estratégia de enfrentamento do próprio Covid. Por quê? Porque nós acabamos tendo a necessidade de isolamento social. O isolamento social, num primeiro momento, tende a parar completamente a economia, porque é tradição, né? Sair de casa para trabalhar. Sempre foi assim, né? Houve alguma resistência, inclusive, né? Mas como nós vamos nos organizar em casa? Exato, exatamente. E isso chama uma série de questões. Primeiro, né, do próprio trabalhador e de se organizar, da sua
emancipação, da sua possibilidade de cuidar das suas coisas, mas também muitas questões organizativas. Foi um período, tu deves ter vivido isso, aquele período de fim de março, abril e até meados de maio, enlouquecedor. Não apenas pelas MPs que vinham e portarias e etc., e instruções normativas e tudo mais, mas especialmente pela presença que nós tivemos que ter junto aos nossos clientes, junto à empresa, né? Nós ficávamos, provavelmente tu também, atendendo a diversas dúvidas e demandas 24 horas por dia, porque de fato a empresa tinha que da noite para o dia se organizar, né? Sim. Saber o que fazia com os infectados, saber se podia tomar verdadeiramente a temperatura de todos quando fossem entrar. E aí a pessoa foi para casa, eu tenho que mandar a cadeira dela para ela, não tenho? Como é que é isso aí, né? Então, a gente acabou lidando também com a questão emocional, né? E de levar a pessoa em casa. E como é que faz com os filhos? Nós chegamos a fazer algumas lives, o pessoal de gestão humana deu bastante apoio nesse sentido, porque não é todo mundo, a gente percebeu que conseguiu, num primeiro momento, se organizar em casa, né? Além das dúvidas da questão legal, a gente ainda teve uma questão psicológica muito forte, né? Exatamente. Mesmo que a pessoa tivesse uma capacidade, né, de se organizar, algum bloqueio emocional pode até acontecer em função da desorganização e dos desdobramentos psicológicos. O medo do cenário todo, da pandemia em si, né? O que demandou ainda mais o acompanhamento da empresa bem pesado junto ao seu empregado, né? Isso aí. Essa é uma das questões que eu tenho recomendado, sabe, Marília? Quando a gente faz a migração do trabalhador para o teletrabalho, a gente estabelece uma série de condições nesse aditivo contratual, e uma delas é que o empregado responderá periodicamente às chamadas da empresa para dizer como é que ele está. E eu não quero saber se ele está infectado ou não está infectado, eu quero saber como é que ele está. Né? Ele vai dizer, eu estou ansioso, eu estou depressivo, eu não estou conseguindo lidar. E a empresa que assume a responsabilidade social, e a gente tem aí N exemplos no Rio Grande do Sul de excelentes empresas que têm esse tipo de estrutura, coloca o seu pessoal da psicologia, coloca o seu pessoal, né, que dá esse tipo de atenção na linha para conversar com esse trabalhador. Isso é uma questão bem importante, é um dos desdobramentos que a gente está esperando do teletrabalho desta época de pandemia, né? Uma epidemia agora de episódios de depressão, ansiedade, transtorno de pânico, enfim, decorrência do quê? O risco psicossocial do trabalho nessa situação extremada que foi, né, ocasionada pelo regime que nós tivemos que estabelecer, né? Mas a medida provisória que nos interessa é a medida provisória 927, que lastimavelmente não foi convertida em legislação. Então, do dia para a noite também, né, 19 de julho ali perde a vigência AMT, instaura-se um outro quadro e as empresas entram em pânico, né? E agora? Né? Nós vamos ter pessoas que estavam sob o regime do teletrabalho já antes da pandemia, alguns que foram para o regime do teletrabalho durante a pandemia, e eu quero colocar mais meia dúzia agora, depois do dia 19 de julho. E exatamente isso que você está pensando, né? Os regimes acabam sendo diferentes e eu acabo tendo, enquanto RH, uma complexidade incrível para administrar. Nunca foi fácil, né, Marília, trabalhar nessa área no Brasil. A gente sempre teve que lidar com um mar de normativas. Pensando assim, desde a Constituição Federal até o contrato individual do sujeito, a gente tem um monte de coisas ali para conferir, né? O acordo coletivo, a convenção coletiva, será que tem portaria do extinto Ministério do Trabalho, hoje secretaria vinculada ao
RH, então, precisa administrar 3 modelos diferentes hoje, no mínimo, de regime de teletrabalho. Quando eu estiver falando de teletrabalho, né? A gente já fez essa limpeza lá atrás, dizendo que home office é home office. O teletrabalho até pode acontecer em casa, não necessariamente. Pode ser no shopping, agora parece que abriu de novo, né? Pode ser no shopping, sim, pode ser na praça, na calçada, enfim. Mas eu lembro quando a gente começou bom, a doutora já antes já tratava disso, quando eu, no caso, comecei a tratar desse assunto, ainda na faculdade, a gente ainda tinha aquela outra expressão que o pessoal não usa muito, que é o anywhere office. Né? Que não, é o trabalho fora da empresa, mas a escolha do empregado. Hoje, eu acredito que hoje se fale mais em home office, o pessoal usou equivocadamente essa expressão para teletrabalho, mas porque realmente o único lugar onde se tem hoje, durante a pandemia, para trabalhar é em casa. Né? Dado o isolamento, é o que nos resta, né? Só a modalidade caseira do teletrabalho. Mas é bem isso, ele é para ser uma figura, assim, completamente aberta, né? A questão, me parece, para as empresas, a questão me parece ser muito mais agora cautelas, documentações, acompanhamento de perto, né, do desenvolvimento destas relações. Então, é justo, é legítimo que nos encaminhem perguntas e que nos digam assim, escuta, eu preciso fazer aditivo, eu preciso notificar por escrito, eu preciso ter isso registrado ou não registrado, mas o acompanhamento do dia a dia, a meu ver, é bem mais relevante. Já pelas questões de possível adoecimento, e vejam, a gente não está retirando nenhuma hipótese daqui, né? A gente sabe que se demonstrada a causalidade, é muito possível que o judiciário, numa demanda, diga que foi daquele período de teletrabalho que o sujeito desenvolveu, deflagrou um episódio depressivo, grave, etc, etc, e dali a gente já sabe tudo o que acontece, né? Aproveitando esse seu gancho, falando sobre a documentação e sobre a eventual doença ocupacional, a gente acabou de receber essa pergunta ali, falando como é que fica essa questão de eventual doença ocupacional ou acidente para a pessoa que está em teletrabalho, né? Tudo vai depender muito da prova. Não é à toa que muitas empresas estabeleceram uma dinâmica até de fiscalização dos ambientes de trabalho, seja pela via remota, liga a câmera, eu quero dar uma olhadinha, seja até mesmo indo à casa da pessoa, né? E também estabeleceram, de fato, o que a MP permitia, que é o comodato, o empréstimo de determinados equipamentos. Então, teve gente que recebeu mesa e cadeira na sua casa, né? Para quê? Precaução, a empresa não está sendo boazinha, a empresa está sendo previdente nesse caso. Para além de responsável e talvez boazinha, né? Por quê? Porque se ela está fornecendo os equipamentos, se ela está orientando que o sujeito não trabalhe no sofá ou na cama, que ele tenha uma rotina, uma postura, etc, etc, eventual situação de, sei lá, alguma situação envolvendo a coluna do sujeito, né? Não será decorrência presumida imediatamente daquela prestação de serviços. Né? Então, o acompanhamento é muito importante, mas sem dúvidas, Marília, será um dos pontos mais difíceis dos processos que debaterão esse período do teletrabalho, né, o período pandêmico do teletrabalho, no futuro na Justiça do Trabalho. Se caiu da escada porque estava descendo para não sei o que, atender o telefone, né, ou se escorregou no skate do filho, ou se estava naquele momento fazendo yoga, né? A gente não tem exatamente o domínio do que acontece na casa da pessoa, né? E isso é natural, nosso Estado democrático se estrutura em cima disso, da inviolabilidade do domicílio, né? Daí, é bem interessante porque eu me lembrei de um negócio que eu falei agora há pouco. Entrar na casa para fiscalizar só se nós tivermos autorização, e autorização expressa, né? E mais, talvez isso tenha que estar num instrumento coletivo, onde o sindicato também entenda que isso é bom para o seu representado, né? E chancele a possibilidade de fiscalização mediante organização de dia e horário entre as partes. Portugal já é assim, mas por lei. Desculpa, eu te interrompi, eu queria fazer algum tipo de
Não, eu ia comentar que, inclusive, nós temos colocado, considerando a questão da pandemia, temos colocado nos contratos, nos aditivos contratuais que falam sobre o teletrabalho, inclusive a possibilidade do envio de fotografias, conforme, né, Isso aí. pela impossibilidade daqui a pouco, por causa do coronavírus, de ir até a residência de todos os empregados, que pelo menos através de fotografias a gente consiga ver e registrar e manter guardado onde é que a pessoa está trabalhando, a cadeira que ela não vai trabalhar na cama, que ela não vai trabalhar no sofá, como a doutora falou. Isso aí. Né? E pelo menos, no mínimo, se não tiver um acordo ou uma convenção coletiva autorizando a visita, que pelo menos no contrato individual se tenha o um mínimo de 48 horas de aviso, ou de X dias de aviso, ou pelo menos isso. E a gente não tem, nesse momento, ainda um instrumento coletivo que autorize, né? Dificilmente. Acho que uma ou duas empresas firmaram acordos coletivos, convenções eu não acompanhei assim de grande vulto mexendo com a questão do teletrabalho, mas sem dúvida, a meu ver, é um bom mecanismo, tá? Porque ele traz uma série de impactos na ordem normativa. O que eu quero dizer com isso? Se tu lembras, Marília, isso foi um dos pontos bem críticos da reforma trabalhista, porque com a reforma, alguns dispositivos na CLT foram alterados para limitar a possibilidade de intervenção e interpretação do magistrado sobre os instrumentos coletivos. Então, o juiz não teria uma liberdade interpretativa em cima de um acordo ou convenção coletiva para dizer, não, isso eu não vou aplicar porque isso aqui é prejudicial para um ou para outro. Né? Se respeita a autonomia da vontade coletiva e isso está consagrado ali. Né? De onde se tira que pode ser um esforço interessante da empresa essa aproximação ao sindicato profissional, né? Para entabular negociação coletiva para prever a questão do teletrabalho. Não só do teletrabalho, né? A gente tem aí N possibilidades intermitentes, etc., que podem ser inseridos nesse instrumento coletivo que se faria, né? Para admitir formas diferentes de prestação. Ainda mais agora que caducou a medida provisória, a gente precisa disso mais do que nunca, não é? Exatamente, porque a gente volta para um cenário regido pela CLT, ainda com algumas complexidades. Vê só, no cenário jurídico, tu acompanhas isso, eu só fico pensando, pessoal de RH, se para a gente já é difícil acompanhar, né? Os colegas da área de recursos humanos, departamento de pessoal, acho que querem trocar... São heróis. São heróis, são heróis. Bah, porque assim, nós acabamos tendo agora que cuidar dos contratos que foram firmados ou alterados no período de vigência da MP 927. E se entre nós, operadores jurídicos, já existe algum debate se de fato o ato jurídico perfeito segue até o fim da calamidade do jeito que foi negociado ou não, se tudo caiu, se tudo zerou, imagina, né, no mundo corporativo. A minha opinião nesse sentido é que, firmado o pacto lá na MP 927, no período de vigência da MP, ele é efetivamente ato jurídico perfeito e ele prossegue gerando seus efeitos até que tenhamos essa moldura própria, que é a moldura da calamidade. E eu não falo isso porque eu penso assim, eu junto coisas aqui. Nós temos o Decreto Legislativo 6, que surgiu lá em março deste ano, e que diz isto, né, que as medidas para enfrentamento da situação de calamidade estavam previstas para durar até 31 de dezembro de 2020. Então, eu enxergo com lastro para prosseguirem os efeitos desses contratos firmados de março para cá, de março até 19 de julho, com tranquilidade, tá? Agora, daqui em diante, a coisa é diferente. Né? De 19 de julho em diante, os contratos não são mais regidos pela MP porque ela caducou. Essa é a expressão popular e é a mais correta. Ela caducou. Voltamos a quê? Voltamos à CLT. Né? Então, pela CLT, nós precisamos avisar com 15 dias antes, enfim, né? Todo aquele formalismo que a MP retirou.
porque era necessário retirar efetivamente naquele momento. Já imaginou ficar pendente da assinatura do funcionário para que então começasse o teletrabalho? Não dava, eu precisava continuar trabalhando, avisar por Tínhamos pressa, né? né? As coisas tinham que ser muito rápidas. Então a MP veio para isto, né? Mas tem um princípio que a gente conhece lá das aulas de direito, que diz que o tempo rege o ato. Né? O tempo em que o ato foi praticado vai observar a legislação vigente e, a partir daí, a legislação vigente, a época em que é feito aquele ato, é que vai regê-lo. Coisas feitas no vigor da MP 927 seguem regidos pela MP 927, pelo menos até 31 de dezembro, salvo se antes disso se decretar que não existe mais calamidade no Brasil, Deus queira. Né? Mas as coisas também, eu não sei o nosso tempo, eu peço que tu vá me contando alguma coisa aí, né? Estamos controlando, eu e o Gilmar aqui, temos cerca de 25 minutos, 30 minutos ainda. Tá bem, tá ótimo. Podemos... Eu estou com vários questionamentos que estão já anotados aqui, não sei se posso ir fazendo de repente. Vamos lá, traz um então. Aquele ponto que é o nosso ponto mais crítico na hora de colocar o empregado em teletrabalho. Controle de jornada. Quando fazer, quando não fazer. Como podemos fazer, não devemos fazer. O pessoal pergunta muito isso. Controle de jornada. Quando se quer um regime puro de teletrabalho, nós não devemos fazer controle de horário. Tá? O controle do trabalho pode ser feito a partir de outros parâmetros. Entregas, metas, enfim, alguma coisa nesse sentido, mas não da jornada. Né? Nos regimes híbridos, previsto no contrato que dias são os dias de trabalho na empresa, e daí nós temos controle, e que dias são os dias livres, e daí não temos controle. Agora, o que aconteceu muito, Marília, foi que as pessoas foram mandadas para casa e se continuou cobrando que elas estivessem, por exemplo, às 8 da manhã na frente do computador e de volta à 1 da tarde, de eventual pausa de almoço, ficando até não sei que hora. O que é isso? Isso desconfigura o teletrabalho? Não se fala mais em teletrabalho a partir daí? Está tudo terra arrasada? Não me parece. Continuamos falando em teletrabalho, mas diante desta opção do empregador por controlar e da demonstração de possibilidade de controlar, ele abre mão dos favores do artigo 62, inciso 3. Então, conta-se minuto a minuto o tempo de serviço, do jeito que for possível contar, login, não sei, né? Do jeito que a empresa tiver na sua dinâmica com essa possibilidade, e daí em diante a gente já sabe, né? Nós podemos ter adicionais de hora extraordinária, podemos ter adicional noturno, podemos ter demandas, olha só, por dano existencial por hiperconexão, né? Não foi à toa, Marília, que lá na MP 927 se colocou que não se contaria o tempo de atuação nos aplicativos para fins de jornada de trabalho, né? Porque, quer dizer, a ideia era a gente tentar desvincular alguma coisa, porque teletrabalho em si não tem controle de jornada. Né? Então, ali a gente já enxerga esse tipo de costura. Outra questão que apareceu na MP foi a desvinculação do teletrabalho do telemarketing, né? E das regras do pessoal do telemarketing. A gente tem essa discussão já há bastante tempo, se aplica ou não aplica a NR17, se aplica ou não aplica a jornada de 6 horas, etc, etc. E a MP 927 disse o seguinte, olha, o pessoal que for para casa não está em jornada especial, né? Nós vamos continuar trabalhando da mesma forma. A recomendação, portanto, é que, se não quiserem o controle, que estabeleçam, desenvolvam, pensem outras formas de controle do trabalho e não da jornada. Não sei se respondi. O colega que fez a pergunta depois diz aí se está satisfeito ou não com a resposta.
Eu acredito que essa dúvida ela venha muito do posicionamento dos tribunais depois, indicando, mas tinha o controle do e-mail. Assim, às vezes o que a pessoa faz? Coloca a pessoa em casa e começam aquelas mensagens no grupo, pessoal, todo mundo logado de tal a tal hora, quero todo mundo trabalhando, e começa a documentar isso e daqui a pouco acaba numa reclamatória trabalhista. Gente, vamos... Acho que assim, vamos ter um regime de teletrabalho puro, e isso não vai poder acontecer. Então, a gente define para aquela empresa específica que precisa daquele modelo de trabalho que vai existir o controle de jornada, e então, daqui a pouco, a eventual aferição de horas extras. Não é esse o caso, não tem problema chamar a pessoa para uma reunião X dia, ou para X momento, daqui a pouco ir na empresa, ou alguma coisa assim. Não é isso que vai descaracterizar, é esse controle diário, né? Penso que seja a exigência, a expectativa, o monitoramento de uma rotina de prestação de serviço. Uma rotina rígida, fixa, das 8 ao meio-dia, da 1 às 6 da tarde, né? Se isso acontecer, bom, aí nós não temos como advogados muita coisa para fazer. De fato, está escancarado ali, havia esta intenção do empregador de controlar a jornada. É bem importante o pessoal que consegue ter algum tipo de ingerência nas equipes, né, que digam para os supervisores encarregados do setor, que são normalmente os que mandam essas mensagens, né, de WhatsApp, que, por favor, né, observem. Se estamos em teletrabalho, se a opção da empresa é teletrabalho puro, esqueçam, vocês não podem ficar mandando mensagem dizendo, conto com todos às 8 da manhã online. Não, né? É bem assim. Acredito que seja, inclusive, o caso, acredito que deve haver essa solicitação também para a doutora de as empresas, já que tem que se adequar nesse modo, conversar com os advogados, daqui a pouco fazer um treinamento com os gestores. Exatamente, eu fiz isso aí mesmo. Eu fiz alguns treinamentos nesse sentido, gestores de nível um pouco mais alto e aqueles que estavam abaixo até mesmo, em função do que os mais altos diziam, olha pessoal, eu já entendi tudo, mas como é que o meu pessoal lá que está na ponta, né, vai entender? Então a gente acabou fazendo treinamentos no sentido de cursos, efetivamente, né? Como administrar a mão de obra no período de teletrabalho. O que é teletrabalho? É isso, é isso, é isso, então não pode ter esse tipo de mensagem, esse tipo de controle, esse tipo de exigência, né? A gente precisa ter um outro comportamento nesse período de pandemia. Em final de contas, estamos num período com relações diferenciadas. Efetivamente, a gente está numa situação diferente, né? Apareceu aqui uma pergunta agora que a gente já respondeu, mas só para recapitular. A jornada de trabalho pode ser realizada em locais diferentes, que não a casa do empregado? A doutora já tinha comentado isso anteriormente, só para... Poder pode, né? Isso faz parte da lógica do teletrabalho, essa mobilidade, tá? Agora, no contrato individual de trabalho pode haver alguma restrição justamente em função do controle do ambiente de trabalho, no sentido da cadeira, da ergonomia, da luminosidade, né? Então, eu faço toda uma estrutura, monto a estrutura de trabalho em casa para o meu funcionário e digo a ele, tu vais trabalhar em casa, tá? Porque eu estou montando aqui a estrutura para ti. Se tu fores trabalhar em outro lugar, bom, aí tu assume o risco de, enfim, ter uma estrutura similar a essa e eu não me responsabilizo por eventual adoecimento, com toda a complexidade que advém disto, né? Porque passou um fim de semana na praia, sentado na cadeira de praia, trabalhando, né? E depois na segunda-feira volta, mas volta, como a gente diz popularmente, aí descadeirado, volta com um problema na lombar. Como é que eu vou conseguir estabelecer esse tipo de defesa em termos de empresa, né? Então é bem importante que a empresa pense quais as estratégias que ela pode fazer para se cercar de algumas garantias e ao mesmo tempo bem orientar o seu funcionário, né? Não é uma questão aqui de guerra, é uma questão de cooperação conjunta, né? Que o empregado entenda que a empresa não está limitando, cerceando o seu direito de ir e vir. Não, a empresa só preparou um espaço de trabalho que é ergonomicamente... É responsabilidade, né? Exatamente, adequado para ele. Se ele quiser ir trabalhar na casa da avó, que fica não sei aonde, ok, vai ter a mesma estrutura, vai levar a cadeira para lá?
né? Então ele vai ter que pensar nisso. E a ideia das fotografias é excelente, microfilmagens, alguma coisa nesse sentido já ajuda, desde que é pactuado, né? Desde que se tem essa previsão. Tem uma outra questão, acho que enquanto a gente olha aí, se tem mais alguma pergunta, Eu tenho duas encabeçadas aqui, mas pode falar. Também fez parte do meu dia a dia ali em março e abril, que era a preocupação das empresas em dar algum tipo de suporte para os funcionários com relação ao aumento de despesas domésticas que eles passariam a ter em decorrência do trabalho em casa. Essa era a próxima pergunta. Inclusive, alguém fez aqui, ó, ajuda de custo do home office. Não teletrabalho. Eu não entendi toda a pergunta, mas eu acredito que seja sobre isso. Ajuda de custo do home office, não teletrabalho inserido como em médias de encargos. Tá, então vamos lá. Vamos lá. Tá, eu vou responder assim pelo que deveria ser, né? Não há nenhuma dificuldade em se estabelecer auxílios, ajudas, apoios a despesas e a custos que o trabalhador tenha a partir da prestação de serviços em sua casa. Eu acompanhei diversas situações onde as empresas criaram, de maneira até mesmo espontânea, algumas, né? Mas de forma excepcional e temporal, um auxílio energia elétrica, por exemplo, né? E aí estabeleceram que iriam ajudar o empregado com o valor de R$100 por mês, valores fixos ou valores percentuais, né? Auxílio internet, porque o empregado teve que aumentar a sua capacidade de banda, né? E isso gera uma diferença de pacote. Então, auxílio internet, auxílio não sei o quê, enfim, né? Nós acabamos criando algumas outras figuras para conseguir continuar com a prestação de serviço sem transferir, e essa era a grande crítica, né? Parte das despesas da empresa para o funcionário. Isso não integra remuneração, isso não integra bases de 13º, férias, INSS, fundo de garantia, não integra. Ele entra a título de verba indenizatória, tá? Então, vai constar, isso é uma das dúvidas que vem, tá, mas então eu pago por fora? Não é por fora. Pode constar, inclusive, no contra-cheque, e eu recomendo que esteja, porque é uma maneira de provar, né? No judiciário, depois, eventualmente, o sujeito vai dizer, eu nunca recebi o auxílio energia elétrica, mas o João recebia. Não, tu recebeu, tá aqui no contra-cheque. Todo mês entrava ali 200, R$100, R$50, enfim, o que for pactuado a título de auxílio despesa. Mas bem claro, isso não é obrigatório, tá? Nem pela CLT, nem pela MP 927, houve obrigatoriedade, imposição à empresa de que pagasse as despesas do seu funcionário, de que pagasse ou dispusesse da infraestrutura que ele, de repente, precisaria para prestar serviços, né? Então, reitero, está no ajuste das partes isso. Vai usar o teu notebook, ok, eu te dou aqui tal coisa. Tem uma outra seara aí bem interessante, que é a questão da proteção de dados, né? Porque se eu vou usar o meu notebook e conectar na rede da empresa, eu estou trafegando no meu notebook uma série de informações que não são minhas, né? Que podem ser dos clientes, dos fornecedores, da própria empresa, enfim. E a gente sabe que, em que pese ainda não esteja em vigor, mas parece que logo ali ela vai entrar, a Lei Geral de Proteção de Dados é muito pesada, né? E nós vamos precisar, sim, nos preocupar com isso. Então, fico alerta para o pessoal do Departamento de RH, para que converse com o pessoal da TI, né? Para a gente ver uma forma de monitorar o tráfego de dados, de fechar algumas portas, né? De impedir o acesso desse trabalhador remoto a questões que não sejam inerentes à sua prestação de serviço, né? Que eu consiga enxergar, por exemplo, quando ele baixa toda a lista de fornecedores no seu computador, né? Quando ele manda alguma coisa que não precisaria mandar para algum outro lugar. De repente, para fins enfim, da empresa ter uma maior segurança, acredito que um termo de confidencialidade seria pertinente nesse momento também, mais do que nunca, né? Perfeito. Quando as informações já estão transitando fora do ambiente da empresa, daqui a pouco é uma proteção importante nesse momento também, né? Sim, muito importante, muito mesmo.
E muitas coisas podem ser feitas, né? A gente pode pensar, por exemplo, em emprestar o computador da empresa para o trabalhador, como data possível, né? E isso não gera nada, tá? Não gera nada em termos de repercussão na folha. Só que me parece que é mais fácil controlar. Se eu estou mandando meu notebook, meu da empresa, para que o trabalhador preste os serviços, eu posso deixar ali, por exemplo, instalado aquele acesso remoto. E aí, frequentemente, né, eu posso estabelecer manutenção dos equipamentos, fazer varredura, limpeza, antivírus, etc. E daí, me parece que isso tem que estar no aditivo, inclusive algum tipo de monitoramento. Assim como a gente toma as cautelas e informa o trabalhador de que o e-mail corporativo dele é monitorado, que não há presunção de privacidade, quando ele vai usar o equipamento da empresa, também é importante isto se a empresa quiser monitorar o bom uso do seu equipamento e quiser efetivamente controlar os dados que trafegam por ali, né? Que se faça algum tipo de pacto nesse sentido, que o trabalhador aceita que vão entrar ali. Então, no computador da empresa não dá para baixar fotos. Né? No computador da empresa, o filho não vai assistir, sei lá, né, desenho. O computador da empresa é para trabalho e está ali para isso. Né? É patrimônio da empresa que está sob os cuidados do trabalhador naquele momento. Também, assim, no momento que você coloca esse tipo de fiscalização em contrato, também é importante referir, eu acredito, que a empresa também não pode se responsabilizar na devolução desse equipamento de eventuais materiais particulares do empregado que ele tinha deixado naquela máquina que não era para esse fim. Perfeito. Né? Inclusive, às vezes, colocamos no próprio aditivo essa situação. Daqui a pouco o computador estraga, tem que mandar para a informática. Não deveria estar aquele material ali, não é? Pois é, exatamente. Daqui a pouco não tem acesso de terceiros. Exatamente. A gente começa a perceber, Marília, que não dá para fazer um aditivo contratual da noite para o dia e que a gente precisa estabelecer com a empresa diversas rodadas de conversa e de validação desse documento. Porque, olha só, eu falo um aspecto e tu me trazes o outro. E se eu tiver que mandar para manutenção e tiver as fotos dos 15 anos da filha do trabalhador ali descarregadas no note da empresa. Não era para estar, mas estava. E aí? Só eu e tu conversando já vai trazendo o que aconteceu na semana passada com o cliente, daí na outra aconteceu outra, daqui a pouco eu e tu vamos sair daqui com um aditivo gigantesco. Exatamente. E assim, talvez a gente peque pelo excesso de cuidado, mas a ideia realmente é proteger o interesse do nosso cliente e daqueles com quem o nosso cliente se relaciona. O trabalhador é um deles, né? Que as relações sejam transparentes, sejam equilibradas, sejam seguras para todos, né? Para todos. E muito está nessa preocupação da empresa em se documentar, né? Sim. A gente está assim, caminhando para o final, mas tem um último assunto que eu queria tratar, que eu lhe comentei mais cedo, que é a questão dos estagiários. Estávamos todos trabalhando felizes até deu a pandemia. E agora? O que eu faço com o meu estagiário? Quais são os cuidados que eu tenho que tomar para ter esse estagiário trabalhando em casa? Ótimo. Tem algumas limpezas que eu também gosto de fazer em termos de nomenclatura, né? E de localização das coisas. Se eu tenho o trabalhador na caixinha das relações de trabalho, o estagiário eu tenho que botar numa outra caixinha, que é uma relação uma relação pedagógica, uma relação onde o sujeito não está ali necessariamente para trabalhar e receber um salário. Ele está ali para aprender, experimentar, né, algo da sua futura profissão. Então, as relações de estágio são completamente diferentes, eu preciso pensar isso. Tá, ok. Mas elas foram colocadas no mesmo balde pela MP 927. Elas disseram teletrabalho é possível, e isso se aplica também a aprendizes e estagiários. Beleza. Caiu a MP 927. Né? E agora? Bom, aí nós começamos a ter alguns movimentos de documentos que não são propriamente leis, mas que compõem esse nosso cenário. Depois eu posso passar aí para vocês e talvez vocês possam replicar para os associados, né? Mas, por exemplo, estou abrindo aqui, a gente tem a portaria 18775, agora, de segunda-feira, ontem, dia 10 foi ontem, né? Segunda-feira, ontem, que autoriza as atividades
dos programas de atividade de aprendizagem à distância. A gente aqui vai falando do contrato de aprendizagem, tá? O contrato de aprendizagem é previsto na CLT e tem uma função misturada de aprender e trabalhar. Então, os aprendizes estão com autorização para fazer o período de aprendizado de forma remota também, pela portaria 18775, que depois eu mando para a doutora Marília, que se encarrega daí de distribuir para os associados. E os estagiários têm uma portaria do MEC de junho, tá? Portaria 544 do Ministério de Educação e Cultura, que permite que os estágios se realizem à distância, excepcionando algumas áreas, como, por exemplo, o estágio na área da medicina, né? E situações onde se exige efetivamente a mão na massa, tá? Mas, por enquanto, e no quadro da calamidade, nós continuamos com autorização para trabalho remoto dos aprendizes, dos estagiários e dos trabalhadores comuns, digamos assim. Com relação aos estagiários, eu só teria uma cautela extra, né? Professora, nos avisaram que temos 3 minutos apenas. 3 minutos. Então tá. A cautela extra é chamar a instituição de ensino de albergue desse estagiário para acompanhar o desdobramento desse contrato, né? Desse plano de estágio. Só isso. E eu, então, já vou me encaminhando para os finalmente, dizendo que é muito importante a gente administrar bem as relações de trabalho, em especial estas de teletrabalho, cuidando da documentação, cuidando da dinâmica dela e, em especial, né, tendo uma conversa muito franca e aberta com o setor jurídico, que dê apoio ao setor de recursos humanos, que cuida do capital humano da empresa, que é o seu bem maior. Muito obrigada pelo convite, um abraço, Marília, abraço, Crismere, abraço também para o Gilmar, aí, que nos deu o suporte todo. Professora, por mim, a gente ficaria mais 1 hora conversando. Eu gostaria de lhe dizer que é um prazer. Não fui sua aluna e estou muito triste por não ter sido sua aluna na faculdade. Que bom, que bom. Porque eu teria aproveitado, nossa, cada segundo da sua aula. Muito obrigada por participar da nossa live. Foi muito importante. A gente está recebendo aqui diversos parabéns para a doutora. A Crismere acabou de falar, maravilhosa. E uma boa semana, excelente semana de trabalho e vamos seguir na luta. Vamos lá. Muito obrigada. Espero que a gente comece a criar aqui uma parceria nova nos nossos eventos aqui da BRH, que a gente possa contar futuramente com a professora. Abraço. À vontade, à disposição. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau para vocês.